Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro bem interessante, Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, do Dr. David Niven. A ideia aqui é entender o que a ciência descobriu sobre como ter uma vida, mais satisfatória. Sabe aquela ideia de que felicidade é quase mágica? Que algumas pessoas simplesmente nascem com sorte, já vêm felizes de fábrica, enquanto outras não? Pois é, muita gente pensa assim. Mas a grande pergunta é: será que é isso mesmo? Olha, a ciência diz que não. Categoricamente, não. Felicidade não é um dom, não é sorte. É, na verdade, uma estratégia. Isso mesmo, um conjunto de atitudes, de práticas que qualquer pessoa pode aprender e, claro, colocar no dia a dia. E olha, essa conclusão não veio do nada, não. O Dr. Niven, para chegar nisso, ele analisou mais de 1000 estudos científicos. É muita pesquisa. Tudo para entender o que as pessoas felizes têm em comum, sabe? Quais são as características e as crenças delas. Então vamos entrar de cabeça nisso, entender um pouco da ciência por trás da felicidade e o que inspirou esse livro. A grande inspiração do autor veio de um professor dele, o Harry Gilman. E a ideia do Gilman era muito poderosa. Pensa só, ele dizia de que adianta a gente descobrir algo incrível se essa informação não chega nas pessoas que realmente podem usar isso no dia a dia. É sobre tirar a ciência do pedestal e trazer para a vida real. E é por isso que o livro tem uma estrutura tão legal e, mais importante, tão prática. Para cada segredo, a gente tem uma fórmula. Primeiro, uma descoberta da ciência. Depois, um conselho prático baseado nela. E para fechar, um exemplo da vida real para a gente ver como funciona na prática. Simples assim. Beleza, vamos começar então com o que talvez seja o pilar mais importante da felicidade, o poder da nossa perspectiva. Ou seja, como a gente enxerga as coisas que acontecem. E aqui vem uma coisa que as pesquisas mostram que é fascinante. Pessoas felizes e infelizes, no geral, passam por experiências de vida bem parecidas. O que muda de verdade é onde cada uma decide colocar o foco. Uma foca no que deu errado, a outra busca o que dá para aprender, o lado bom da história. Tem uma analogia do professor Gilman que é perfeita para isso. Ele dizia que a vida é como ter açúcar, farinha e ovos. Com esses ingredientes dá para fazer um bolo delicioso ou uma bagunça completa. Os ingredientes são os mesmos para todo mundo. O que muda é como a gente decide misturar tudo. É a nossa perspectiva. E falando em perspectiva, essa ideia fica muito clara numa história bem famosa. Uma história sobre como um não gigante, um fracasso aparente, pode virar o maior combustível para o sucesso. A história do Michael Jordan. Imagina só, com 15 anos, ele foi cortado do time de basquete da escola. Não era bom o suficiente, disseram. Ele podia ter parado ali, né? Mas a perspectiva dele foi outra. Ele não viu aquilo como um ponto final, mas como um desafio. Usou a rejeição como gasolina, se tornou o próprio fã número 1 e treinou como ninguém. O resultado? Bom, todo mundo conhece. É o exemplo perfeito de como a nossa visão interna pode mudar completamente a nossa realidade. Ok, então a gente já viu que a perspectiva é o nosso motor interno. Mas e as nossas conexões com os outros? O que vem de fora? O próximo pilar da felicidade mostra o que de fato importa para a nossa satisfação e a resposta pode ser bem surpreendente para muita gente. A gente vive numa corrida maluca por coisas materiais, né? Mas um dos segredos mais importantes do livro vai direto ao ponto e desafia isso tudo. É aquela frase que todo mundo conhece, mas que agora a ciência vem e carimba. Dinheiro não traz felicidade. E não é só um ditado popular. Os estudos mostram que os nossos recursos pessoais, ou seja, amigos, família, são 9 vezes mais importantes para a felicidade do que bens materiais. Gente, é 9 vezes. Não é o dobro, não é o triplo, é uma diferença absurda que deveria fazer a gente repensar muita coisa, né? E para deixar isso ainda mais claro, se a gente somar tudo, as nossas conexões com amigos, com a família, com colegas de trabalho, tudo isso junto representa cerca de 70% da nossa felicidade pessoal. É a maior fatia do bolo, de longe. Bom, ter esses relacionamentos fortes dá uma sensação de pertencimento, né? E é daí que vem a próxima peça desse quebra-cabeça: ter um propósito claro na vida. E o mais legal é que esse propósito é construído e reforçado pelos nossos hábitos mais simples do dia a dia. Ter um propósito claro é simplesmente fundamental. Olha só que dado forte. Sem um propósito, 7 em cada 10 pessoas se sentem inseguras com a vida. Agora, vira a chave. Com um propósito, quase 7 em cada 10 se sentem satisfeitas. É o mesmo número, mas o sentimento é o oposto. É como uma bússola, sabe?
E um exemplo disso é a história do Vitor, um motorista de ônibus que descobriu seu propósito quando era só uma criança. Ele transformou o trabalho dele numa verdadeira vocação. O objetivo dele não era só dirigir um ônibus, era espalhar alegria para os passageiros todos os dias. Isso é ter propósito. E esse propósito maior é sustentado por coisas pequenas, por hábitos do dia a dia. Coisas simples mesmo, como se exercitar um pouco, desligar a TV, curtir as coisas mais comuns, sabe, o cheirinho do café, um sorriso para alguém, decidir sorrir, dormir bem. São esses pequenos tijolos que constroem a parede do nosso propósito. Certo. A gente falou de perspectiva, de conexões, de propósito. Juntando tudo isso, qual é a grande lição? O que amarra todos esses segredos? A conclusão é que o futuro e a felicidade dependem fundamentalmente das nossas decisões e da nossa perspectiva. Não é um lugar onde a gente chega, um destino final. É uma série de pequenas escolhas diárias. É o jeito que a gente decide enxergar o mundo. O próprio autor, o David Niven, termina o livro com muita humildade. Ele basicamente diz o seguinte: olha, tudo que eu posso fazer é apontar o caminho. Torço para que as pessoas o sigam. A ciência mostra a direção, dá o mapa, mas a caminhada? Essa é de cada um. No fim das contas, o poder de seguir esse caminho está nas mãos de cada um, e tudo começa com um único passo. Então, fica a reflexão para a gente fechar: qual seria o primeiro passo a ser dado hoje?